Vocês já pararam para pensar quanto de uva é necessário para elaborar uma garrafa de espumante? Pois então, são necessários em média de 1 kg a 150 gramas a 1 kg e 500 gramas de uva para elaborar uma garrafa de 750 ml de espumante. Interessante, né? Em relação à constituição geral, em 1 litro de espumante elaborado pela região de Champagne, neste 1 litro vai conter 93 gramas de álcoois, de 1 a 36 açúcares, sendo especialmente o principal a glicose. Esse teor de açúcar ele é muito relativo, depende também da classificação do teor de açúcar nesse vinho, se ele é um nature, um brut, um extra brut, um demi. Isso vai determinar muito essa constituição de açúcares, né? De 4 a 10 gramas de acidez total. Essa acidez total vai dar aproximadamente de 50 a 134 mEq por litro. De 5 a 8 litros de gás carbônico. É bastante, né? Como pode caber tanto gás carbônico numa garrafa, né? Bom, de 16 a 22 gramas de extrato seco, sendo que dessa quantidade, 2 gramas representa os minerais que estão nesse vinho, como potássio, cálcio, magnésio, ferro, alguns traços de cobre, zinco e manganês. Também tem uma pequena quantidade de tanino, especialmente os rosés. Vitaminas, especialmente aquelas do grupo B, como nicotinamina, ácido pentotênico, piridoxina, riboflavina. Ainda contém alguns ésteres que são responsáveis pelo aroma, dentre outras coisas. Agora o tão falado SO2, o tão debatido, o SO2 total nos espumantes de champanhe, eles vão apresentar de 40 a 60 miligramas, sendo que de 37 a 55 estão combinados e de 3 a 5 livres. Tem um dado que eu não coloquei, mas que também é interessante, é a densidade dos espumantes champanhe. Elas vão estar de 0 a 99, oscilando entre 0,99 a 1,005 de densidade. Essa densidade ela também vai depender do teor alcoólico e também do teor de açúcar. Em relação ao álcool, que é um constituinte essencial na bebida, ele tem, dentre as características dele, importante é a característica de conservação. Ele favorece a dissolução do gás carbônico, ele contribui com o gosto doce, com a menor percepção do gosto ácido. Na composição alcoólica dos álcoois do espumante de champanhe, os principais, os que estão em maior quantidade nessa bebida, vai ser o etanol e o glicerol. Aí depois tem em menor quantidade o butil enolglicerol, o propanol e o butanol e o metanol.
O etanol, ele é fundamental nessa bebida. Ele vai atribuir vinosidade a esse vinho, mais corpo. Ele também vai atuar na conservação da bebida. O glicerol, ele vai tornar a bebida mais adocicada e vai ter mais suavidade também. O glicerol, uma curiosidade sobre o glicerol é que 1/10 de todos os álcoois presentes no espumante elaborado por champanhe é o glicerol. O butilenoglicerol, que vai dar vinosidade, corpo. Essa substância é muito utilizada na indústria para a elaboração de géis, então ele tem essa propriedade de dar mais viscosidade. O propanol e o butanol, ele vai trazer também esse adocicado, só que ele tem como fator negativo que ele vai interferir no caráter aromático da bebida, tornando ela um pouco mais neutra. É positivo e negativo se ele estiver desequilibrado, é claro. Se ele estiver desequilibrado, também vai produzir altos níveis de cetona, que vai dar um aroma desagradável no seu espumante, então não é interessante. Agora, o tão crítico metanol. O metanol, em grandes quantidades, ele é tóxico. O metanol, ele no espumante champanhe, ele vai estar em torno de 50 mg por litro. Alguns tintos, eles apresentam 200 mg por litro. Então, assim, espumante tem menos metanol, até porque ele não passa por processos de laceração das películas, que é onde está a pectina, que é através da hidrólise da pectina que vai formar essa substância, esse álcool, o metanol. Então, como ele não passa por esse tipo de esmagamento, ele vai ter um teor mais baixo. Uma curiosidade é que os espumantes de champanhe, eles foram considerados mundialmente os vinhos com menor teor de metanol. Então, é uma característica, uma peculiaridade interessante, até porque é uma substância tóxica, né? Dose fatal dele de 20 a 25 ml, então é bem baixa, assim, se você considerar o volume de uma garrafa de 750 ml, né? Então, agora falar sobre os tão requisitados ácidos. Os ácidos, eles trazem frescor, os espumantes de champanhe. Além disso, os ácidos, quando ligados aos álcoois, que eu mencionei anteriormente, eles vão ser constituintes dos ésteres, vão formar os ésteres. Os ésteres são responsáveis pela fragrância, pelo aroma, então eles são muito importantes. A constituição desses ácidos basicamente é a acidez total, que é dividida entre acidez fixa e acidez volátil. A acidez fixa é constituinte pelo ácido tartárico, o ácido málico e o ácido cítrico, são oriundos da uva. O ácido succínico e o ácido lático, que são oriundos da fermentação. E a acidez volátil, que é o ácido acético, que vai ser oriundo das fermentações, né? Tanto alcoólica quanto a fermentação malolática. O ácido acético, ele também pode vir da uva, quando essa uva ela tem uma contaminação por bactéria acética, aí já é um problema, né? Bom, mas tá, o que esses ácidos atribuem aos espumantes de champanhe?
o ácido tartárico ele vai condicionar os vinhos à acidez. O ácido málico, quando equilibrado, ele vai trazer esse amargor, mas esse amargor, quando o ácido málico está desequilibrado, ele vai ser desagradável, vai trazer um gosto vegetal, ele vai interferir no frescor do vinho. Então, ele é importante, mas não deve estar em uma quantidade desequilibrada. O ácido cítrico, ele nos espumantes de champanhe, ele é encontrado em uma quantidade muito baixa, então ele não influencia no caráter do vinho. O ácido lático, ele vai substituir o ácido málico na fermentação malolática, que é uma das características que diferencia esses espumantes de champanhe. Ele vai conferir maciez em boca. Já o ácido succínico, ele é um ácido que tem sabor. Então, ele traz esse sabor vínico, mas quando ele está desequilibrado, por ele ter sabor, ele se torna desagradável, torna um vinho deselegante. Então, é um ácido que precisa estar muito equilibrado. Apesar de ele estar em pequena proporção, ele precisa estar bem equilibrado no vinho. O ácido acético, eu acho que é um dos ácidos mais temidos aí na bebida, mas esses ácidos que compõem a acidez volátil, eles são importantes, eles têm importância quando eles estão equilibrados, porque eles são essenciais para a estabilidade do vinho. Ele também é responsável pelo seu bouquet, mas quando eles estão em excesso, traz pungência, traz esse avinagramento, esse azedo que é desagradável. Então, a acidez é muito importante nos vinhos, mas também é importante quando está equilibrada. Não pode estar em excesso, porque traz essa dureza, esse azedo, e é muito ruim. O pH ele tem que estar baixo, em torno de 3. Ele também é um fator que contribui para a preservação do vinho. Então, a proporção, quantidade de acidez fixa nos espumantes de champanhe é de 4 a 10 gramas. Em relação à acidez volátil, é de 0,4 gramas por litro. Então, é uma quantidade pequena. Bom, em relação ao gás carbônico, o gás carbônico é uma das características que torna o vinho espumante diferente dos outros vinhos. Ele tem um papel muito interessante na bebida, porque ele vai acentuar o desenvolvimento dos aromas, a percepção dos aromas. Ele também atua na conservação, ele tem ação redutora, então ele vai auxiliar na estabilização. Quando tiver aquele gás, aquela pressão, não vai ocorrer oxidações. É claro que mantendo a bebida num lugar preservado, longe de luz, essas coisas. Ele também tem uma ação dissolvente, né? Ele mantém a transparência da bebida, torna ela mais longeva, né? Mais conserva essa transparência. Além do que, esse gás é muito importante, que ele traz a percepção de frescor, que é uma característica que, quando se pensa em espumante, se busca frescor, se busca leveza, franqueza, neutralidade, se busca essas características. Então, é um
fator muito importante sempre pensar e estipular quanto, fazer aquele cálculo de quanto você vai ter esse gás carbônico no final da sua segunda fermentação, né? Para você manter todas essas características na sua bebida. Então, no final da segunda fermentação, geralmente vai ter entre 5 a 6 atm a 10 graus. No degorge é perdido meio desse gás, né? Então por isso que é bom calcular certinho, porque se você tiver um processo que tem uma perda muito significativa, vai interferir nessas características que eu lhe disse e vai tornar a bebida chata, sem graça, desagradável. No momento da expedição, em casos, é claro que você tem essa tensão no degorge, no arrolhamento, em todo o processo, tanto na questão de separar materiais adequados, quanto no tempo, né, do processo. 5 atm, os espumantes de champanhe têm essa quantidade, sendo que uma coisa interessante é que todo aquele gás carbônico que eu mencionei, de 5 a 8 litros, eles vão estar dissolvidos nessa bebida. Então, a viscosidade da bebida vai fazer com que esse gás ele se torne mais agregado, mais fino, as borbulhas mais finas na bebida. Então é muito importante se atentar a todo esse processo.